This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Pedido, se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Sim, nós vamos falar novamente sobre inteligência artificial, não adianta fugir. AI é uma realidade que veio para mudar o mundo como a gente conhece. Mas hoje a gente vai além do hype. O que de fato a inteligência artificial está fazendo pelos negócios? Como startups e grandes empresas estão assimilando essa tecnologia? Para responder essas perguntas, converso com Felipe Poggio, que é Senior Business Development Manager para AI na AWS. E Kim Silvestre, que é sócio da Ace Cortex. Visões, insights de quem está vendo e vivendo na pele essa transformação. Pega um bloquinho e vem com a gente. Mas calma, antes de começar o episódio, quero te fazer um convite. A Ace Ventures, em parceria com a AWS, oferece de forma gratuita um curso de computação de nuvem. Além de uma trilha completa dos iniciantes aos avançados, uma das aulas que recomendo é a de inteligência artificial generativa para startups. Vale a pena conferir. O link de inscrição você encontra na descrição do episódio. Vamos mergulhar nesse assunto hoje com, primeiro, nosso convidado aqui de fora, Felipe Poggio, que é Senior Business Development Manager para AI na AWS. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Ô, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Kim? Obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar representando a AWS aqui nessa conversa. Muito legal. E Kim Silvestre, que já é veterano aqui do Growthaholics, tudo bem? Que é sócio aqui da Ace e toca hoje aí várias frentes na Ace Cortex, que é o nosso braço de consultoria. Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E, Felipe, vai ser um prazer bater um papo contigo sobre esse negocinho aí que está acontecendo no mundo e está disruptando algumas empresas, às vezes nem tanto. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Legal. Esse é um tema que a gente vai... Às vezes a gente faz alguns episódios sobre tecnologia, mas a gente sempre fala, obviamente, com o viés do que significa isso para nós que estamos aqui no meio empresarial, para nós que estamos pensando nas nossas carreiras. E é isso que eu quero falar com vocês dois hoje, vocês que estão aí na linha de frente lidando com tudo isso. E a gente, eu não me lembro de uma revolução tecnológica tão rápida e tão poderosa quanto a AI. Mesmo se a gente falar de cloud, foi uma mudança importante, que ainda está acontecendo, se a gente for ver a penetração de cloud. Outro dia eu achava que cloud já estava aí mainstream. Não, ainda tem um monte de espaço para ocupar. Mesmo cloud não foi perto do que está sendo a velocidade com que a gente está adotando AI. Só que, começando aqui, eu queria perguntar aqui para o Felipe, já fazer a primeira pergunta. Quando a gente fala de AI, não é hoje que a gente não faz um ano, não é desde que surgiu o ChatGPT que a gente está usando AI. Ela já vem de muitos e muitos e muitos anos. Então, pergunta dividida em duas aí, Felipe, para você. Primeiro, AI já está sendo usada em várias coisas e eu acho que vale a pena a gente exemplificar um pouco de onde que a gente já vê AI no nosso dia a dia há mais tempo. E dois, quando a gente fala de AI, agora a gente tem falado muito tem uma distinção aí quando a gente fala de AI, a gente está falando de AI generativa. O que significa AI generativa para a gente abrir aqui as nossas conversas? Legal, boa pergunta. Vamos dividir também a resposta em dois aí, então IA generativa vai complementar aqui o resto da resposta. Você está correto, né? Então, inteligência artificial já existe há bastante tempo. Tem décadas aí onde a gente já utiliza inteligência artificial. E a gente categoriza esse tipo de aplicação em diversas formas, né? Talvez o mais tradicional ali. Então, durante algumas décadas aí a gente veio trabalhando, tentando predizer alguma coisa, né? Imagina que eu trabalho aqui, as empresas têm que trabalhar com uma gestão de estoque, ela quer predizer quanto que ela tem que ter de estoque numa determinada data para suprir as necessidades do cliente. Ela está predizendo, né? Ela está já utilizando
modelos ali e algoritmos de inteligência artificial para fazer essas predições. Assim como a gente tem aplicações aí que trabalham com voz e texto há alguns anos também, que também fazem uso de recursos de inteligência artificial. Então a gente vem utilizando isso já há bastante tempo, né? Empresas vêm utilizando em três, talvez, vamos tentar categorizar aqui em três principais pilares. As empresas buscam melhorar a experiência dos seus clientes, né? Os assistentes virtuais, chatbots, ou trazendo área para as áreas de atendimento, né? Inteligência, fazer análises ali, tentar entender o que está sendo falado durante uma ligação. Recursos de transcrição mesmo são modelos de inteligência artificial. A gente tem empresas buscando melhorar a produtividade de seus colaboradores. Então, a gente tem aqui, né, otimização, né, de uma busca mais inteligente, acelerar o tempo que um colaborador, um funcionário aqui, né, executa uma tarefa, trazendo ali habilidades para melhorar o trabalho dele no dia a dia. Tem um pilar ali, um terceiro pilar, que eu diria, para a otimização de processos. Imagina quando a gente está fazendo abertura de conta num banco e tem uma esteira que seu documento tem que passar, que tem que ser analisado, e as empresas também fazem o uso de recursos de inteligência artificial para conseguir extrair informação ali de uma carteira de motorista ou de um documento, para fazer uma verificação, né, de identidade, comparação de face. São vários recursos que já vêm sendo utilizados para melhorar aí talvez uma esteira ou algo produtivo dentro de empresas. E aí vamos para a parte mais nova agora, inteligência artificial generativa. Ela vem sendo utilizada, vamos primeiro falar, a inteligência artificial generativa tem esse nome porque ela ajuda a gerar novos conteúdos, né? A criar novos conteúdos. Então, são novos tipos de modelo, treinados aí em novas técnicas aí recentes, lançadas aí por volta de 2017, aonde esses sistemas agora conseguem gerar um novo comentário, gerar um conteúdo, gerar uma imagem, e o generativo vem dessa habilidade de gerar, até fazer uma síntese, né? Você, para criar uma síntese ou fazer um resumo de um texto, você precisa ler, entender e aí sim gerar o que seria um sumário de um determinado texto. Então, essa IA generativa, ela vem para complementar como as empresas já usavam esses recursos de inteligência artificial, e aí plugam ali camadas de atendimento, você podendo agora acelerar o tempo de criação de um assistente virtual, vem ali, né, plugado numa área de atendimento, onde você consegue criar um sumário de um atendimento, né, para que o operador não tenha que tabular o que foi falado durante uma ligação. Então, daí tem um ganho de produtividade. Vem ali dentro de uma inteligência para analisar um determinado documento, analisar um relatório financeiro. Então, a IA generativa vem plugada em diversos pilares, onde já era aplicada inteligência artificial. E o que vem de novo é que agora ela ajuda profissionais a criarem do zero. Então, talvez profissionais que não estavam sendo muito beneficiados com outros tipos mais tradicionais de inteligência artificial, agora eles conseguem, né, criar um conteúdo do zero, criar uma campanha de marketing, uma estratégia de marketing do zero. Vamos pegar a área jurídica de empresas que lida com muita documentação, que demanda muito tempo para fazer análise de documentação, tendo uma inteligência para poder acelerar quais são os insights ou pontos importantes a serem atendidos. Então, de uma forma geral, acho que a gente tem IA sendo já aplicada por empresas, né, já trazendo benefício há bastante tempo, e a IA generativa vem para complementar o que já existe e possibilitar também novos casos de uso, né, onde não estava sendo aplicado ainda. Eu acho que aí, né, Felipe, que é o gênio saiu da garrafa. Essa é a minha sensação, né, quando eu vejo o que aconteceu, né, até então, a minha sensação é que a AI ficava nos bastidores, né, no back-office. A gente sabia que ela estava lá e agora a gente mexe, conversa com ela. A gente sabe que a gente está falando com a AI, a gente vê. Eu acho que isso... E é isso que você falou. Pô, agora você consegue criar. Agora você... Legal, tá aqui o toolkit. Agora vai lá e vê onde aplica e tal. E eu acho que se a gente for ver historicamente... Pegando paralelo, né, com a AWS, que foi uma das pioneiras aí quando a gente fala de cloud, fala, porra, agora você tem essa capacidade aqui, você consegue, né, você não precisa mais ter aquele servidor, você consegue só pagar uma mensalidade. Agora o que você consegue fazer aqui? Pô, aí a galera começou a usar, né?
E eu acho que é um pouco essa febre que a gente está vivendo. Sim. Esse ponto que você colocou, ele é bem importante, né? Acho que você tinha até comentado, eu deixei passar, mas esse ponto o papel da nuvem nesse cenário, ele é importantíssimo, porque quando você tem esses novos tipos de recursos, né, de inteligência artificial generativa, demanda uma utilização de infraestrutura para você gerar um modelo desse novo do zero, e também para você disponibilizar para todo mundo utilizar. Tem que rodar em algum lugar, né? Tem que rodar em algum lugar. É onde eu acho que o papel da nuvem ele foi fundamental para acelerar esse processo. Tanto para as empresas, né, os startups que criaram esses modelos do zero, né, criaram esses modelos para disponibilizar isso para o mercado, e para quem usa, que não precisa se preocupar com infraestrutura nem nada. Você acessa do seu celular, você acessa de uma plataforma web e interage com esses modelos, já te ajudando aí no dia a dia para várias coisas, sem se preocupar onde que está rodando, o que está acontecendo. Então a nuvem é um capacitador aí, né, a gente chama um enabler, para esse tipo de aplicação ter sucesso. Queria perguntar para o Kim aqui, e acho que o Felipe também pode complementar, já que ambos estão falando com empresas todo dia, né? Queria te perguntar aqui, Kim, essa sensação que a gente tem que o gênio saiu da garrafa, agora a mágica acontece, tem uma primeira fase que, olha que bonitinho, dá para... Ela cria um poema, dá para fazer um texto, imagina meu filho com o dever de casa. Mas quando a gente começa a olhar no mercado corporativo, as implicações são seríssimas, né? São seríssimas. O impacto é muito mais profundo do que a maior parte das pessoas consegue ver. E a gente vai entrar nesses impactos, eu quero entrar com vocês. Mas a minha pergunta é, nas conversas que você tem, Kim, e depois quero ouvir o Felipe, vocês sentem que as empresas estão com o senso de urgência necessário para lidar com isso? Porque, como eu falei, eu nunca vi algo tão rápido em adoção. E a gente passou os últimos anos falando de exponencialidade e organizações exponenciais e curva. A gente aprendeu o que é curva exponencial, diferente de uma curva linear. E eu acho que essa é a aplicação que mais é o estudo de caso de uma curva exponencial que a gente pode ter. É bonitinha aqui, é uma ameaça ou é um ativo que eu posso utilizar logo ali. Como é que você está vendo isso, Kim? Como é que estão sendo as suas conversas? Depois quero perguntar para o Felipe, porque isso eu tenho muita curiosidade para entender como é que está sendo a percepção das pessoas. Pô, Pedro, eu vejo um cenário meio complexo ainda, mas assim, a percepção de urgência, ela aconteceu muito pelos conselhos. Então, você teve uma pressão muito forte de conselheiro que olhou para isso e que pressionou o CEO a olhar para isso, e o CEO foi lá no CTO, bateu na porta, reuniu a diretoria e se falou sobre isso, mas muito mais numa linha de hype. É isso que a gente enxerga. Existe uma resposta rápida para o mercado, em empresas de capital aberto, existe uma resposta rápida para o conselho, mas isso não é a realidade. Quando a gente olha no final do dia ali, eu acho que eles ainda não entenderam o movimento que eles vão precisar fazer para que isso se torne real. Saia do hype para a realidade. Então, um exemplo bom, que eu não posso citar exatamente o nome da empresa, mas é uma empresa de bem de consumos, tem mais ou menos 7 mil funcionários. Eles têm, a CTO estava contando para mim, 623 sistemas, softwares na companhia, só isso. Esse é o desafio dela, que está há 2 anos lá tentando resolver esse negócio. Quando isso veio com essa pressão do conselho, com essa pressão do CEO, ela falou, eu vou fazer uma coisa hype para entregar para o mercado uma resposta e para entregar aqui para o meu conselho, estou fazendo com isso, mas desculpa, eu nesse momento vou olhar para commodity GA, vou olhar para coisas um pouco mais estruturadas para resolver o meu problema primeiro e tentar depois olhar para isso. Então eu vejo que aqui a gente diferencia empresas. Quando eu olho para as grandes aqui em nível Brasil, a gente está olhando muito cases que na minha visão ainda são hype, né? Então eu acho que um bom e famoso aí vem aquele da Magalu, último lá, que o chat, eles perguntaram para o chat, né? Poxa, qual celular você indica para o motorista de Uber, já que você é uma empresa que vende celulares? E o chat respondeu, que tem uma boa bateria e uma boa câmera. A única questão é que o Uber fica com o celular 100% conectado no carro, não precisa de uma boa bateria, ele também não tira foto de ninguém. Então, de novo, é uma resposta para o mercado, mas que na prática, quando você me pergunta do impacto que isso vai ter nas áreas de atendimento,
nas áreas de marketing, que o Felipe comentou, nas áreas jurídicas, isso aí é o próprio indivíduo que está buscando. E que gera uma nova camada de risco, que a gente vai falar depois, né? Eu vejo muito mais que o próprio analista de marketing está usando as ferramentas de forma solta, com pouca diretriz da área de tecnologia, para resolver os problemas dele ali, do que uma coisa organizada da companhia como um todo. E o terceiro passo, acho que a terceira questão que a gente tem é que eu vejo que alguns conselhos, em alguns momentos, perderam timing, né? A gente olhou ali para o impacto real, algumas empresas tentaram fazer algumas coisas mais robustas, se depararam com custos elevados no momento de fechamento de ano não tão bom assim, e saiu da cabeça do CEO e do conselho. Então, qual é o meu receio aqui? A gente vai ter empresas, para mim, de médio porte que vão surfar essa onda bem mais rápido. A gente vai ter empresas de grande porte sofrendo pra caramba, porque isso vai impactar elas não estão percebendo e que não estão conseguindo focar nisso da forma como deveria focar. E de um outro lado, que, de novo, a AI pode ajudar toda essa galera. Eu vejo um CTO cada vez mais afogado, tentando resolver legado, para poder rodar essas coisas da melhor forma possível. Então, quando a gente conversa com o mercado, existe uma dicotomia entre o que está acontecendo de hype e de realidade, na minha visão. Legal, concordo. A gente, assim, acho que eu falo isso de dia até hora de dormir hoje em dia, né? De fato, a demanda aumentou muito, muito. E um ponto importante é que, de certa forma, a hype foi boa porque despertou a atenção de várias empresas que não estavam, talvez, buscando ou dando atenção ao que a inteligência artificial até tradicional pode trazer. E nessa hype, todo mundo quer saber, todo mundo quer usar, e muitas vezes os problemas são resolvidos com algo até mais tradicional, e que você já tira ali um benefício muito grande. Então, para várias conversas aqui que eu tenho, que vem com demanda de IA generativa, às vezes a gente tem como um primeiro passo ali a trabalhar numa automação de uma esteira dessa, como eu comentei, né, para fazer um entendimento de um documento, mas você traz ali um OCR, um OCR Plus que a gente chama aqui, né, trazendo mais detalhes do que somente o texto, ou trazendo insights dentro de um documento, ou então, nossa, eu quero fazer um insight aqui dentro da minha área de atendimento, mas nem transcrição a empresa faz. Então, o primeiro passo é começar a transcrever para você tirar um insight do que tá acontecendo ali. Então, abriu portas para conversas que não estavam surgindo por questões de prioridade, né? E aí eu vejo isso acontecer. Tem a demanda de generativo, quando precisa ir no mais básico primeiro, que vai ser a preparação para você começar a trazer os insights ou criar coisas novas. Agora tem outros ganhos que são mais rápidos, né? Quando a gente fala de áreas que não faziam uso de nenhum tipo de recurso de IA generativa, área de marketing, né? O Gartner prevê que até 2025, não sei ainda se é início de 2025 ou final de 2025, até 30% de outbound messages, né, de marketing vão ser geradas sinteticamente. Não que seja 100% gerado, mas vai ter um primeiro rascunho ali para que os times já tenham um ponto de partida e gastem menos tempo ali com aquela página em branco. Assim como para você gerar uma imagem do zero, você pode acelerar o trabalho de criação ali, falando o que você quer para o sistema. Então, essas áreas, obviamente, viam um resultado muito mais rápido, porque não usavam nenhum tipo de recurso e agora tem uma facilidade para utilizar. Então, eu vejo muito dentro dessas conversas que tem que dar um passo atrás, começar às vezes de alguma coisa mais básica, que o básico, vamos falar, o básico é usar a inteligência artificial já, né? O tradicional, se a gente pode chamar assim, alguns outros recursos que até 2 anos atrás não eram tradicionais, eram inovadores, para aí sim começar a trazer benefícios de IA generativa. Mas várias áreas que não usavam nenhum tipo de recurso têm agora um ferramental que ajuda a acelerar bastante e talvez essas áreas saiam na frente, porque como o Kim estava comentando, talvez a empresa ainda tenha outros problemas aí de sistema, de arquitetura para resolver, e que para implementar um tipo de modelo desse, para somar os seus dados, trazer mais contexto, tem um tempo que ela vai precisar investir. Já algumas outras áreas conseguem se autosservir sem ter que trazer muitos dados, né, sem interagir direto no prompt. Então acelera essas áreas novas a utilizarem, como jurídico, como marketing, etc. Se eu perguntar para você, Felipe, e depois para você, Kim, de bate-pronto, vocês estão num planejamento estratégico de uma grande corporação, lá na reunião. E aí eu pergunto para vocês, qual o impacto disso que a gente está falando aqui, de AI? Não estou falando de maneira acessória, mas o negócio, o impacto no negócio
mesmo nos próximos 3 a 5 anos? Numa escala de 1 a 10, qual o impacto que vocês colocariam em qualquer negócio? Alguns mais do que outros, é óbvio, né? Dependendo do modelo de negócio, mas você diria, numa escala de 1 a 10, Felipe, como é que você plotaria isso? Pergunta difícil essa. Difícil. Tem muitas empresas que vão estar próximo do 10 ali, dependendo do que você faz. Tem algumas empresas que vão estar próximo do 4 para o 5, porque tem aquele papo que a gente conhece, né? Que na prática, a teoria é outra. Então, quando a gente está ali, né, às vezes, para implementar, de fato, né, qual tipo de ganho você vai trazer? Eu tenho alguns clientes que estão fazendo uso de alguns recursos e que eles... Nossa, eu consigo fechar o meu carrinho de venda 25% mais rápido, mas eu não estou vendendo mais. E eu trouxe um componente de custo a mais na minha aplicação. Então, eu ainda não sei muito bem o benefício. Estou testando, estou experimentando, eu não sei exatamente o benefício. Enquanto tem outros que estão numa área que envolve back-office, análise de documentação, que os advogados ali gastavam 2 horas para trazer alguns tipos de insight dentro de alguns tipos de contrato, e que agora ele já clicou para abrir o contrato dentro de uma fila ali, ele já tem o destaque de tudo que ele precisa fazer. Então, o retorno é muito mais rápido. Então, acho que diferentes tipos de aplicação vão ter diferentes tipos de impacto. Mas eu não iria generalizar, mas acho que o principal ponto na hora das empresas definirem como adotar isso é qual que é o objetivo de negócio, e aí ver como que a generativa vai ajudar as empresas. Porque, às vezes, os casos de uso não vão para frente. Tem empresa que tem 152 casos de uso de IA generativa para aplicar. 140 não estão alinhados com objetivos de negócio da própria empresa para o ano, então não vão para frente. Alguns outros ali ainda não vão ser viabilizados por questões de arquitetura e outros fatores. Então, eu partiria, a gente no modelo Amazon aqui de working backwards, né? Qual que é o objetivo lá na frente, aí a gente vê como servir esse objetivo com tecnologia, que pode ter IA generativa ou não. Bom, eu vou fazer uma pergunta follow-up para você, mas primeiro vou perguntar para o Kim, então vai pensando quais os negócios estão mais perto, assim, 2 exemplos de modelo de setores que estão mais próximos de 8 e quais estão mais próximos de 4. Mas já vou passar para você. Kim, o que você diria aí de 1 a 10? E agora o Felipe já abriu as portas aí para ter uma escala um pouco mais dinâmica aí, mas o que você diria? Eu concordo muito com o Felipe e eu fico na média ali. Para mim é uma nota 5. Você vai ter, eu clusterizo como 2 grupos de empresas. Você vai ter o advogado, você vai ter aquela empresa que trabalha puramente com atendimento, que vai estar muito próximo ao 10, porque isso vai consumir o negócio desses caras. Esse é o primeiro grupo de empresas, tem um impacto direto, né? A inteligência vai substituir as peças humanas que eu tinha ali. E você tem um outro grupo de empresas que o impacto não é tangível, na minha visão, tá? O que eu quero dizer com isso? As empresas do varejo, ou da mineração, ou sei lá de onde eu quiser, elas vão usar a inteligência artificial para serem mais eficientes. Isso vai fazer com que elas sejam mais... Na concorrência ali, elas se tornem melhores. Então, ela vai vencer o concorrente dela, porque ela se tornou mais eficiente no final do dia. Ela, por acaso, está fazendo isso com AI, porque é o que vai ajudar ela a fazer isso muito mais rápido, mas ela poderia fazer com outras coisas. Mas eu acho que isso se liga muito a essa questão estratégica que o Felipe comentou. Para alguns, é estratégico porque acaba com o meu negócio. Para outros, é estratégico porque me torna competitivo. Me traz uma robustez de eficiência muito grande. Mas, poxa, eu vou parar, a Gerdau vai parar de coletar um minério da forma como ela coleta lá em Minas Gerais, por conta da inteligência artificial? Não, mas ela vai poder fazer isso de uma forma mais eficiente, escolhendo melhor a mina, escolhendo melhor a logística que vai transportar isso para a fábrica de ferro Gusa, e por aí vai. E aí, se a ArcelorMittal não fizer isso, vai ficar para trás no preço do aço no final do dia. Então, eu acho que a gente divide o bolinho em 2 grupos, e por que coloco no 5? Porque eu tenho muita dúvida se algumas específicas empresas não vão achar outros mecanismos para também trazer essa eficiência. Aí é um deles, lógico, vai transformar para caramba nossa vida como já está transformando. Mas um negócio como um todo nos próximos anos, ainda mais tropicalizado como a gente tem aqui no Brasil, eu acho que algumas delas estão mais próximas até a zero. A transformação vai estar em como isso vai se refletir nas ações dele na bolsa, no EBITDA que ele vai entregar para o conselho dele no final do dia. Mas a Arcelor pode fazer um outro movimento que também chegue lá. E aí, qual fica para frente? Porque, de novo, essas outras mais
grandonas, estão criando cases, como você comentou, Felipe, que são bonitos, os 142 lá, como já criaram há 2, 3 anos atrás os cases de 142 projetos de inovação e novos negócios, que foi bonito, que aumentou e deu um pico lá na ação desse cara, mas que não transformou o negócio, que não trouxe uma nova receita. Felipe, só para a gente ser didático agora, o que você diria? Dá exemplos aí de setores para quem está nos ouvindo que são mais impactados e outros que são. O Kim já deu, né? Falou, pô, negócio que é intensivo no mundo físico, né? Quanto mais intensivo no mundo físico eu for, menos eu vou ser impactado no curto prazo. Quanto mais intensivo no mundo do conhecimento, né? Ou, enfim, sei lá, coisas automatizadas, coisas de software e tal, mais serei, né? Mas, enfim, não sei se eu simplifiquei demais aqui. O que você diria, Felipe? Não, estou de acordo. Quando a gente pega, assim, né, empresas que tocam o consumidor final, empresas B2B também, mas empresas que tocam consumidor final em escala, tem grandes áreas de operações de back-office, tem grandes áreas de operações de atendimento, tem um volume muito grande, talvez, de venda, que qualquer percentual que você consiga reduzir ou vender 1% a mais, traz um impacto muito grande. Talvez nas empresas B2B você não consegue ainda mensurar muito bem qual parte do processo que ela incorporando um tipo de tecnologia desse vai acelerar. Vou dar alguns exemplos, né? A gente tem clientes aí do setor B2B, talvez nessas áreas assim, relacionadas a minério, ou áreas de grande operação de engenharia, mais industrial, né? Aonde você tem ali, por exemplo, né, engenheiros que tratam grandes operações que estão otimizando o seu trabalho, fazendo uso de IA generativa para sumarização de texto ali, né, de documentação, de manual, de equipamentos. Então, você acelera e você traz um ganho grande. Mas quantos engenheiros você tem e quanto de horas você vai reduzir versus quanto que eu vou reduzir de horas na minha central de atendimento se eu consigo já dar uma resposta automatizada. Então, são mais essas proporções, assim. Eu vejo não só finanças, né, mas empresas ou telecomunicações, né, toca cliente final em grande volume, tem uma oportunidade ali com um percentual pequeno de melhoria, dá um impacto muito grande. E aí tem algumas outras indústrias, como, por exemplo, manufatura, que vão ter ganhos mais internos, que vão melhorar a eficiência, com certeza vão melhorar. Mas falando na hora que a gente olha mexendo o ponteiro ali no resultado financeiro, eu, por enquanto, vejo mais esse tipo de setor e de indústria, né, quando vai para o B2C. Eu concordo. Eu estou com vocês. Eu fico pensando aqui, né, minha cabeça de ficção científica, lover aqui, a gente extrapolou 5 anos. Se a gente extrapolasse 10, eu colocaria o ponteiro lá no 8, independente do setor. Né? Porque, né, quando a gente vê o avanço da robótica e outras tecnologias que andam em paralelo, eu não consigo ver como você não seria impactado, independente do setor que você está, né? De maneira... Vamos pensar o seguinte, né? Uma coisa é, se você reduz custo com AI, existe uma grande probabilidade de todo mundo reduzir custo com AI naquela mesma área que você reduziu. Portanto, gerar uma vantagem competitiva ali somente vai ser muito difícil. Mas você não pode não fazer, porque se você não fizer, você vai estar para trás de todo o setor em termos da estrutura de custos daquele setor. Agora, a ponto de transformar o meu modelo de negócios é uma outra conversa, né? Então, sim, a gente uma maturidade assim, maior, né? Exatamente. Assim, AI enquanto uma vantagem competitiva de longo prazo para o meu negócio, que não seja facilmente copiável, e aí a gente tem que pensar, pô, quem que consegue ficar blindado por mais tempo, né? Quem tem uma base de dados proprietária muito grande, né? Alguma coisa nessa linha protegeria mais alguém. Mas deixar de usar AI, você não vai, né? Isso é fato. Todo mundo vai usar, né? De acordo. A gente está vendo cada vez mais sendo incorporado. Essa proposição aí de 10 anos, eu acho que ela é verdadeira, né? Tem um estudo da Goldman Sachs que estão aqui prevendo que para os próximos 10 anos
inteligência artificial generativa deve impactar aí o PIB global em aproximadamente 7%, que eles estimam por volta de 7 trilhões de dólares globalmente. Então, mostra que, de fato, esses movimentos vão ser, esse valor agregado vai ser gerado, né? Independente da indústria. Concordo que num longo prazo, um médio para longo prazo, a gente vai ter cada tipo de indústria sendo afetado de uma forma, seja para gerar valor, seja para conseguir ser mais eficiente, né? Melhorando suas margens, assim. Concordo com essa visão, sim. E eu quero entrar na sequência, eu quero entrar com vocês em como isso impacta as pessoas, né? Como nós, colaboradores. Mas antes a gente está na área startups aqui, né, Kim? A gente atua forte, né, com startups, e a gente está tendo várias discussões sobre o futuro, por exemplo, do tamanho do cheque de VC. Será que mega rodadas serão necessárias no futuro, especialmente negócios B2B, totalmente baseados em software? A gente tem copilots da vida que eu consigo usar e ser muito mais produtivo. Um desenvolvedor faz o trabalho, sei lá, daqui a pouco de 5, de 10, de 20. Eu sou uma startup hoje, e aí eu quero também pegar o que o Felipe pode contribuir. Como que eu penso sobre isso? Porque a startup é um cara em alta velocidade, ele precisa entregar, ele precisa ser eficiente em distribuição, precisa ser eficiente em produto. Como pensar sobre isso se eu sou uma startup? Não é uma resposta fácil, né? Já Sim. Te ajudo aqui. Não, legal. A gente tem essa proximidade muito grande, né, com o setor assim, de startup, então a gente tem bastante experiência e programas que suportam essas empresas que estão surgindo para acelerar, né, a entrega de valor aí globalmente. Então a gente tem vários clientes aí que passaram por processos que a gente tem para acelerar, né, para ajudar startups, enfim, unicórnios hoje presentes aí no Brasil, com exposição global nesse cenário. E um ponto legal das startups se atentarem a esse novo mundo, que é um mar de oportunidades, né? Então, existem startups dentro do nosso ecossistema aqui, que a gente interage bastante, que fazem uso de IA generativa da AWS, adicionando novos componentes dentro de produtos já existentes. Então, como gerar mais valor, né? Talvez algo que você gera valor no produto que você criou para o mercado, que demandava ou demandaria um esforço de novas pessoas, pensando numa startup com uma estrutura enxuta, você não tinha possibilidade de criar. E agora você pode criar novos produtos que vão trazer valor agregado, vão trazer uma emissão de um relatório, vão trazer, né, novos componentes para produtos já existentes. Isso é uma das formas como eu vejo. Outras, eu penso na criação da startup em si para aproveitar essa onda de IA generativa. Como eu comentei aqui, a Stability AI, criadora aí do Stable Diffusion, a gente tem a Anthropic como parceira nossa e começou, né, como cliente também, e grandes provedores de modelos de IA generativa, eles surgem com esse propósito de criar um novo modelo. Então, acho que só entrar no mercado de IA generativa com uma solução em si já é, talvez, a origem de uma nova startup que vai surgir aí nos próximos anos. E, pensando no lado, né, de profissionais, é importante as equipes, né, as startups se atentarem a como preparar esses profissionais, né, os seus profissionais internamente, para surfar essa onda. Então, quais são as habilidades que você vai precisar, né? Recursos aqui de pessoas que vão trabalhar com machine learning, conhecimento de engenharia de dados, engenharia de machine learning, mas também com visão de negócios, para você saber e estar atento ao que o mercado está precisando, para que você possa ter um fit, né, do seu produto no mercado e que você tenha a velocidade ou a flexibilidade que a nuvem oferece para você ter várias opções, né? Várias opções aí de ferramentas na prateleira para você acelerar e criar um produto novo, ou criar uma nova funcionalidade. Eu enxergo bastante isso, Felipe, porque, de novo, para mim, quando a gente abre essa conversa, né, a gente tem que dividir ela nos impactos entre o tamanho da empresa. Se eu sou um grandão, isso vai começar mais pela eficiência, vai ter questões ali, a depender, lógico, do mercado, como a gente falou, mas quanto menor eu sou, né, quanto mais próximo a uma startup eu sou, mais a inteligência artificial consegue me ajudar a startar o negócio e a colocar ele de pé, a fazer testes e validações mais rápidos. Eu acho que a ferramenta para isso
tem de monte, aí o Pedro comentou, né? Os cheques, será que vão ficar menores por conta disso? Bom, eu pegaria um pedaço do cheque se eu fosse criar minha startup agora para pagar algumas ferramentas de inteligência artificial, como substituir um pedaço da equipe, com certeza. Porque, de novo, acho que quanto menor a gente é, com o asterisco de ainda estar ligado, na minha visão, à tecnologia, a pessoas de uma forma mais intensiva, mais eu tenho um impacto direto no final do dia. E mais esse negócio me ajuda a alavancar. Então, se eu sou um criador ali de um novo negócio, eu com certeza vou olhar os principais problemas e vou pesquisar como eu vou resolver isso por inteligência artificial generativa. Legal. Eu acho que nos próximos 12 a 24 meses, a gente vai ver várias revoluções na maneira como as startups operam, desde a parte de marketing até a parte de produto, de desenvolvimento. E o fato de eu conseguir pegar uma pessoa que normalmente não seria considerada uma desenvolvedora e dar capabilities para essa pessoa de desenvolvimento, eu acho que isso é extremamente poderoso para acelerar um roadmap de produto. Se eu conseguisse fazer meu roadmap de produto com a metade do tempo e metade do custo, onde que isso me leva? Para aquelas empresas que estão muito orientadas ao cliente, conseguem usar a velocidade a seu favor, eu acho que é possível criar uma dianteira bem relevante, quem souber aproveitar, né, o que está acontecendo agora. Agora, imagina, Felipe, você tem 16 anos de idade, hoje, em 2024, 16 anos de idade, você está escolhendo seu curso superior, né? Que diabos você faz? Essa é a pergunta que você faz. Eu vou até fazer uma provocação. Nem sei se eu faria um curso superior na largada. Boa. Porque hoje, os tipos de habilidade que a gente busca, técnicas, é uma demanda, assim, né? Um perfil que está em falta no mercado. Acho que um estudo da Brascom, né, que a gente estava conversando esses dias, aponta que a gente vai ter um déficit aí de profissionais de TI, acho que vai ter uma demanda até final de 2025, daqui a 2 anos, de mais de 500 mil profissionais aqui somente no Brasil, e qualificados, né? Então, muitas vezes, esses profissionais, eles têm um conhecimento técnico e já um expertise antes de fato estar ali cursando uma faculdade, onde você vai ter um tempo maior ali para entender, às vezes, o que você quer. Às vezes você vai fazer 5 anos na faculdade e vai... depois vai identificar ali se você quer mudar alguma coisa, uma especialização. E hoje eu vejo colegas assim, né, nessa idade. Eu cheguei a contratar uma colega numa outra empresa que eu estava, que ela tinha 17 anos, estava acabando uma formação técnica de desenvolvimento e, por um acaso, ela gostou de inteligência artificial e se aprofundou no tema numa graduação em inteligência artificial. Então, eu vejo que hoje existem uma série de recursos, assim, até como os recursos que a gente oferece na plataforma, né, Talento Cloud, em parceria com a ACE, onde provém para profissionais assim, uma base de tecnologia que já vai te dar ali um embasamento que talvez já te permita se inserir no mercado de TI antes mesmo de você já se dedicar numa graduação. Agora, falando em graduação, temas relacionados à ciência de dados, eles estão na hype, mas eles ainda vão ser muito importantes nos próximos anos. Então, entender de dados, analytics, a inteligência artificial, eu acho que essas disciplinas, né, que vão envolver aí ciência da computação, elas são muito importantes, mas eu diria que também nem só isso. Eu, por exemplo, sou formado em administração e fiz MBA, né, com foco em tecnologia, e na prática comecei a trabalhar com inteligência artificial, onde eu fui me especializando. Então, talvez aí você tenha um perfil mais de fundador, mais de liderança, ter uma base de tecnologia e inteligência artificial é muito bom, mas a camada ali de gestão estratégica também é muito importante, principalmente no mundo de hoje, onde tudo muda muito rápido. Então, você ter uma visão também assim administrativa, eu acho mega importante. Então, obviamente, eu tenho o meu viés aqui, né? Sempre falando de carreiras mais relacionadas à tecnologia, mas existem outras frentes. Mas eu possivelmente estaria interessado em me inserir
no mundo de tecnologia, principalmente inteligência artificial, e buscaria aí preparações, cursos aí de curto prazo para entender um pouco melhor o que é, talvez me dar alguma base, e aí buscaria uma especialização maior, aí, buscando uma graduação em algo que me preparasse para estar dentro desse mercado. Um bom ponto, um bom ponto. E você, Kim, o que você diria aí para a gente pensar em pessoas, né? O Felipe já deu, obviamente, em ver o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, a gente sabe que o negócio é brutal, né? Tanto oportunidade quanto impacto aí para todos nós. Mas o que mais você diria? Eu acho que assim, eu tenho duas linhas aqui. Muito que você lê sobre artigo, né? A gente diz que a inteligência artificial vai permitir que o ser humano volte a ser um ser humano criativo. Então, a primeira linha vai para artes, vai olhar para um caminho diferente, né? Acho que isso não vai mudar, você vai usar isso para fazer os seus prompts ali, gerar alguma coisa. E o outro caminho eu tenho um ponto muito grande com a tecnologia, porque eu iria para alguma coisa sobre a base da tecnologia. Eu iria fazer matemática, lógica, qualquer coisa que te dê poder computacional aqui dentro. Você entenda o porquê. Porque hoje, se a gente estudar uma ciência da computação ou qualquer coisa como essa, você vai aprender na grade curricular Python, você vai aprender linguagens que serão inúteis daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, se eu estivesse escolhendo agora, iria entender como isso funciona. Como é que esse negócio funciona na prática, porque isso vai ser o nosso futuro engenheiro de dados, na minha visão, do que aprender uma linguagem como um todo que vai estar lá na grade, caso você se inscreva amanhã no curso superior de tecnologia específica. Eu acho que são pontos interessantes aí para a gente pensar. E eu confesso para vocês que eu sempre fui muito, assim, tinha muita certeza, né, quando eu ia falar dos cenários futuros e isso que vai acontecer, isso vai acontecer. Mas são tantas peças móveis ao mesmo tempo que eu não consigo, meu cérebro dá um tilt, né? Eu não sei para onde vai realmente o cenário, e o que eu sei é que a gente tem que pular rápido em cima disso, né? Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Agora, uma pergunta sobre a Amazon, sobre a AWS, Felipe, uma curiosidade mesmo. Como que é a atuação, né? A gente já falou do poder computacional, né, na nuvem, que é um ponto importante para viabilizar como enabler aí. Mas como que a Amazon, né, no meio de tantos players, como você falou, né, perseguindo AI generativa e tudo mais, como a Amazon vai se posicionar em termos de stack, de solução, de produto nesse cenário? Mas é dúvida mesmo, porque eu na minha cabeça eu tenho cloud, mas como é que a Amazon está pensando sobre isso, né? Legal, boa pergunta. Aqui a AWS ela tem um posicionamento, né, de servir de várias formas diferentes as necessidades do mercado, né, dos clientes da AWS. E aí eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala de uma stack, a gente provê tanto infraestrutura para que, falando de IA generativa, né, infraestrutura apropriada para treinar e rodar, né, ou fazer inferência de grandes modelos. Então, são versões aqui, instâncias de infraestrutura otimizadas para esse fim, com chips proprietários, por exemplo, né, trazendo aí uma aceleração grande no processo de treinamento e de inferência, enfim, vários investimentos que trouxeram, então, um melhor custo-benefício nesse cenário. E dentro desse, como resultado disso, né, a gente vê novas empresas aí, novas startups surgindo, que utilizam a AWS como infraestrutura para acelerar esse processo, né? Então, imagina aí que alguém tem uma ideia de um novo tipo de modelo e precisa treinar esse modelo para disponibilizar no mercado, então você encontra essas possibilidades aqui.
assim como várias startups aí que são também líderes aí de IA generativa. E aí a gente, obviamente, traz um ferramental que acelera esse processo e conecta empresas que querem mais customização com um mercado aí, né, open source, vamos dizer assim. Então, os times ali de ciência de dados que já trabalham com grandes modelos, talvez estejam treinando seus próprios modelos, de forma fácil eles conseguem se conectar também com um mercado aí de modelos open source. Dar um exemplo, a ideia não é falar nome de produto, mas Amazon SageMaker, plataforma de ciência de dados, Jumpstart é a funcionalidade para você começar rápido, né? Então tem um portfólio de vários modelos e agora tem um filtro ali que você procura só por modelos de fundação, né? Modelos de IA generativa. Então ajudam as empresas que já têm um pouco mais ali de necessidade de customização a se conectar rápido com esse mercado open source, utilizar, trazer para dentro de casa esses modelos, treinar, trazer seus dados, enfim, utilizar esses modelos. E aí tem empresas que não querem muito se preocupar ali com infraestrutura, né? Pô, ela quer fazer uso desses tipos de modelo que estão disponíveis no mercado, no modelo que a gente chama serverless, né? Ou como serviço, sem servidores ali, usar como serviço, uma chamada de API, forma mais simples de utilizar, e a gente entrega várias opções ali, que seria através da camada que a gente chama ali do Amazon Bedrock. E aí tem vários modelos ali, modelos tanto proprietários da Amazon, como modelos de startups aí que são referência no mercado, como Anthropic, Cohere, Stability AI, Meta, entre outros. E tudo isso porque a gente acredita na estratégia de que um modelo não vai ser melhor do que todos os modelos. E que para cada caso de uso e cada necessidade das empresas, um desses modelos vai ter um melhor custo-benefício, uma melhor performance, um melhor desempenho. Então a gente oferece escolha, né, para os nossos clientes. E aí tem vários fatores que ajudam nesse processo. Então, privacidade, segurança. Então, os usuários ali do Amazon Bedrock não compartilham dado nem com a AWS, nem com nossos parceiros que estão nesse ecossistema. E você consegue fazer customizações nesses modelos, várias técnicas ali que a gente oferece, várias opções de fazer customização para somar os seus dados, porque vamos pensar aqui, né, quando o mundo inteiro tem acesso aos mesmos modelos, qual que é o seu diferencial, né? Como é que você se diferencia? É com o seu dado proprietário. Então, você conseguir usar os seus dados, somar com esses modelos de forma segura, com privacidade, é muito importante. E a camada mais alta de abstração... Esse é o pulo do gato, né? Esse é o pulo do gato. Então, você conseguir somar os seus dados, né? Seja fazendo fine tuning, que a gente chama, criar uma cópia do modelo, adicionar os seus dados e ter isso só para você, ou usar arquiteturas de RAG, né? Então, no momento de execução, eu somo ali um pedaço dos meus dados para conseguir ter mais insights. Isso aí vai ser o seu diferencial, o diferencial das empresas. Mas aí tem as empresas também que querem ter ali o seu business expert, né, o seu especialista dentro de casa, não querem se preocupar com qual modelo elas vão utilizar. Então, a gente está inserindo capacidades de IA generativa dentro de soluções que a gente já tem existentes, né, trazendo mais produtividade, mas que os usuários ali, os clientes, não tenham que se preocupar com qual modelo está rodando por trás, ou ter que escolher algum tipo de modelo. E aí é uma camada mais alta de abstração, como a Amazon Q, que vai estar inserido ali para te ajudar com codificação, te ajudar a criar um tipo de arquitetura na AWS, ou para profissionais de negócio, vai estar plugado em diversas fontes de dados, ajudando profissionais aí a fazerem consultas, perguntas, ele trazendo sempre a fonte da informação de onde veio aquilo, diminuindo assim, né, ou já excluindo o risco de alucinação, que é um ponto importante aí que as empresas buscam, né, trazer qualquer fonte de dado que vê aquela resposta. Então, trazer a evidência de onde veio para fins de controle e compliance. Então, eu diria que a estratégia da AWS está como stack, servindo desde que novas empresas, novas startups surjam criando novos modelos, até quem quer usar como serviço ou quem não quer nem se preocupar com o modelo está usando, já tendo benefício de alguma aplicação que já dê produtividade aí para seus colaboradores ou melhorando a experiência dos seus clientes. É isso aí, eu acho que é a estratégia que mais faz sentido. A gente não sabe para que lado o mercado vai, né? Então, tem que ser open até para dar a opção, né, de todo mundo estar testando coisas, né? Muito legal. Para a gente terminar aqui, eu queria terminar explodindo a cabeça dos nossos ouvintes aqui com tendências, ou nem tão tendências assim, mas que estão ali na pontinha do nariz já, né, para alcançar, de coisas que você deveria estar olhando, meus amigos e amigas que estão ouvindo aqui. Se você não brinca com isso ainda, você deveria começar a mexer nisso, porque é importante, né?
Então, eu queria fazer uma rodada aí com cada um para o que a gente poderia dar de dica para o pessoal que está nos ouvindo. Brinca com isso agora, porque vai fazer a diferença. Ou você vai tirar algumas coisas que você não imagina que pudesse tirar. Você quer começar aí, Kim? Minha ferramenta de brincar com AI é o Futurepedia, que é um Google de todas as ferramentas de AI que existem. Tem coisa que lançaram ontem, é muito gigante, tem mais de 3 mil ferramentas lá. E as que eu mais gosto, que ajudam bastante no dia a dia, são as de criação. A evolução de dia após dia sobre ferramentas de criação de áudio e vídeo, tudo que está envolvido audiovisual são as mais interessantes. E aí o meu desafio é tentar brincar com isso para a criação do seu dia a dia. Né? Você está pensando, cara, qualquer coisa que você está construindo ali, como é que isso pode te ajudar? Então, acho que são ferramentas legais. E tem uma startup que chama Timekeeper, uma coisa assim, Timekeeper, acho que são os fones de ouvidos, que esses estão na minha lista de compras desse ano. É um fone de ouvido, já vende, que ele faz tradução simultânea. Para minha próxima viagem, vou estar com ele aí, porque eu acho que esse negócio vai ser tão disruptível ao nível que a gente ainda não entendeu o quanto, por exemplo, uma escola de idiomas pode ser desnecessária em pouquíssimo espaço de tempo. Então, as duas recomendações para mim terminou o expediente, vai para o Futurepedia e pesquisa o que entrou lá de novo. É muito interessante, ele categoriza. As ferramentas de audiovisual são muito incríveis, a evolução delas é absurda, assim, e pode mudar muita coisa na forma como a gente constrói conteúdo, principalmente. E o outro, que é bem de hardware mesmo, essa startup vende no Mercado Livre, chama Timekeeper. É um fone de ouvido que faz tradução simultânea e tem em português, inclusive. Está na minha lista de compras. Vou ter que comprar isso aí. E você, Felipe, o que você diz aí para a galera? Gostei dessas dicas. Legal. Bom, eu já recomendaria aqui, né? Vamos pensar aqui no universo AWS. A gente pode disponibilizar, acho que o link para vocês aí, PartyRock. PartyRock é vamos falar aqui, né? Nossa camada mais alta aqui de abstração de utilização de IA generativa. Um site público aqui que a AWS disponibilizou, onde você consegue cadastrar com seu e-mail pessoal mesmo e pedir para criar qualquer tipo de aplicação generativa. Você fala o que você quer criar, ele cria para você o input, output, e se precisa usar a imagem, enfim. Acho que você consegue experimentar ali. Mas, além disso, eu buscaria, né? A gente tem algumas opções aí, várias, eu diria até, de recursos para você ter um education, né? Se antenar sobre o que é IA generativa. E existem recursos aí, a AWS, desde o level 100, que a gente chama, né, mais inicial, até mais avançados, para que você tenha uma base. Então, até um ponto legal que o Kim comentou, independente da tecnologia ou de como fazer, ter a visão do que é, né, da forma mais teórica e mais ampla, vai te ajudar a entender como que funciona a generativa, o porquê, quais são os benefícios, e aí você começa a olhar quais são aí qual é o ferramental que você vai começar a experimentar. Então, dentro da própria AWS, a gente tem, aí já falando dentro da console, né, o Amazon Bedrock, SageMaker Canvas, que é uma interface low-code, no-code, Amazon Q, são os níveis mais altos aí de abstração para você começar a experimentar IA generativa. Bem legal. A gente vai colocar depois todas as dicas de vocês aí nas anotações aqui do episódio, mas eu acho que o pessoal já vai ter... A gente acabou de dar algumas horinhas aí de diversão aí para quem nos ouve. E com isso, queria agradecer imensamente a participação do Felipe Poggio. Obrigado, Felipe, por todos os insights aí, compartilhar os seus conhecimentos das trincheiras com a gente. Claro, muito obrigado aí pelo convite. Podem me convidar para os próximos, hein? Com certeza. Fica já o convite aqui. E Kim Silvestre, obrigado aí novamente pela sua participação e seus insights. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Felipe, pelo papo. É sempre um prazer estar aqui falando sobre tecnologia e inovação. Boa. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @aceventures. E se você quer ir além desse tema, recomendo o episódio 222 sobre tendências de inovação com Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégia do iFood. A gente mergulhou a fundo em AI. E também recomendo o curso sobre computação de nuvem oferecido pela ACE em parceria com a AWS. Dá uma olhada lá, é grátis.
O link para se inscrever você encontra na descrição do episódio. Até a próxima!